104 FM, Rádio do Povo de Deus, Fabiana Anastácio, fiel adorador, aqui no nosso Bom Dia Alegria. Olha só, é hora do nosso debate aqui na nossa 104 FM. Fica com a gente, vamos começar em instantes. Faz com que você se sinta melhor. Eleva a sua autoestima. Tem sempre uma mensagem para te ajudar. Abençoa a sua vida. Te deixa informado. Traz resultados. Por estes e outros motivos, é a campeã em fidelidade. Experimente ser abençoado. 104 FM, a rádio do povo de Deus. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista dessa emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Os temas que mais geram polêmicas e dúvidas aqui no nosso debate da 104 FM. A gente vai conhecer o tema de hoje, nessa manhã. Conheça o tema do dia. Superstições como horóscopo, benzimento, sexta-feira 13, eventos bíblicos como os lenços de Paulo, lodo de Jesus para curar o cego, os 7 mergulhos de Naamã, revelações e etc. Estamos inclusive numa sexta-feira 13, hein? Debate 104. Conheça os pastores convidados. Pastor Milovan Lima tá aqui com a gente. O time hoje tá um timaço. Pastor Milovan Lima, segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Ele que já esteve lá de um lado, agora tá do lado de cá. Pra gente, inclusive, vamos falar sobre as supostas, tá, gente? Superstições cristãs, se elas existem. Pastor, bem-vindo para o Senhor Jesus Cristo. Bom dia, paz a todos. Bom dia, meus amigos, pastor Ismar, pastor Charles Smith. Charles! Prazer estar aqui com vocês, uma grande alegria. Agradecer mais uma vez o convite e pedir, né, ao Espírito Santo que glória. Nos oriente a partir desse momento, que esse assunto é muito sério, né? Demais. Então nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Também, pastor Elismar Cante, até perguntei, pastorzão Elismar, o senhor é mais conservador ou mais pentecostal? Ele falou assim, eu sou penteca. A paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista, Jerusalém, bairro São Raimundo. Paz do Senhor, irmão Sena, paz do Senhor, pastor Charles, pastor Milovan, satisfação em ver. Paz do Senhor também a todos, queridos ouvintes, que Deus abençoe. Eu acredito que esse tema é um tema que irá trazer um crescimento ao nosso entendimento também, né? Amém. Desmistificar algumas coisas. Ou mistificar, não? Ou mistificar também, vamos ver, né? Mas vai ser bênção, em nome de Jesus. Ó, temos ele aqui, tradicionalzão, conservador. Com C maiúsculo, de Charles. Pastor Mr. Charles Smith, Igreja Batista Shalom, Ira dos Araújo. Pastorzão, muito obrigado pela presença, paz do Senhor. Paz, bom dia. Bom dia. Encontrar Milovan e Elismar numa sexta 13? Será que isso é um bom sinal ou é um mau presságio? De uma coisa eu digo, você encontrou um gatão preto agora. Bom demais. Oi, meus queridos, mas que é um bom dia aos ouvintes. Aos ouvintes que estão aí do outro lado, né? É sempre bom a gente estar aqui. E que bom, um assunto bacana pra gente poder trabalhar hoje, né? Tem crente que morre de medo com a sandália virada. Tem que ir lá e desvirar a sandália. E por aí vai, mas nós vamos falar sobre isso. Então já vamos quebrar esse tabu. Encontrar algumas pessoas numa sexta-feira 13 seria gato preto. Seria bênção ou azar, pastorzão. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Pastorzão, o último a ser apresentado é aquele que ora e nos conduz em oração aqui na 104 FM. Pastor Charles Smith, por favor. Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã de sexta-feira 13, nós estamos aqui, como todos os dias, agradecendo pela bondade do Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum e que o Senhor, quando quer, o Senhor faz ou o Senhor dá permissão para que as coisas aconteçam de acordo com o teu propósito. Louvamos o teu santo nome, te agradecemos por esse presente chamado sexta-feira. Todas as vezes que nós levantamos e acordamos, é motivo de nós nos lembrarmos que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Amém. Abençoe cada lar onde essa rádio entra, onde, Senhor Deus, esse debate chega e que nós possamos ser usados como instrumentos do Senhor
para trazer entendimento a tudo aquilo que é importante na nossa caminhada cristã. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastorzão Milovão, já vou entrar na veia aqui, viu? Já vou entrar na veia. Vamos lá. Eu acho que eu já vi o povo todo de branco lá na igreja na virada, hein, pastorzão? Já viu? Eu acho que sim. É. E aí? Faz a sua pergunta, então. Então, que seria a superstição cristã. Ô, gente, vamos começar. Sexta-feira 13, né? O tema veio a calhar num dia de muitas superstições, né? A gente sabe que lá no secular o povo faz de tudo e pode até fazer de tudo porque não tem o conhecimento. Mas e pro nosso povo, pastorzão? Hoje é um dia diferente dos demais? A oração hoje tem que ser mais forte? A oração tem que ser com fé, né? Com Cada fé. um ora do jeito que quiser orar, mas tem que ter fé. Agora, questão de passar a virada de branco, é isso que você quer saber? Sim. Eu até bato pesado com isso lá na igreja, todo ano, inclusive num clima muito bom, né, gostoso. Falei, irmãos, não muda nada passar de branco, não, né? Escolhe uma roupa bonita que você quer passar, mas não fica com essa onda de branco, não. Mas e se for de branco? Ué, não tem problema nenhum, desde que a intenção não seja para dar sorte, né? Porque crente não tem sorte, crente tem bênção, né? Sim. Crente não é sortudo, crente é abençoado. Eu tô com a palavra, né? Então, assim, eu sempre oriento a igreja, irmãos, você quer comprar um vestido branco, uma roupa branca? Tudo bem, desde que a sua fé não esteja no branco que você está usando. Então, agora, compra uma roupa logo bonita que você quer virar o ano. Respeita o seu gosto por branco, não tem problema nenhum. Mas isso não vai mudar a sua vida em nada, não. Mas, pastores, tem como desvincular, pastores, Mar? Porque uma vez que, por exemplo, seria eu ia entrar nesse tema por último, ele acabou vendo primeiro. Que seria aquilo que a gente pode associar do secular pro nosso meio cristão. Pastor Milovão, não tem problema e tudo. Mas se a pessoa vai de branco no culto da virada, já não é pegando esse lado supersticioso? Tem como separar? Eu talvez, né, nas minhas palavras aqui, talvez eu vou ficar com dificuldade de explicar, talvez algo que se tornou algo até meio que cultural. Tá? Na verdade, o senhor sempre tem algo polêmico que o senhor esconde. Aí depois acaba o debate, você fala assim, eu tinha um pensamento polêmico sobre isso. Solta logo. Ele sempre fala no final do debate, nossa, eu tinha um pensamento polêmico sobre isso. E não fala, pode falar. Não, mas hoje eu vou falar. Mas eu creio que muitas vezes, igual o pastor Milovan mesmo diz, existe essa superstição do branco ser algo de paz, algo de bênção, o amarelo ser algo mais pro lado financeiro. Então existe muitas superstições. Então o importante mesmo aqui não está muito na cor. Se a pessoa for de branco para virar de ano, eu também não vejo como um problema em si ela ir. Como o pastor Milovan disse, eu gostei muito das palavras dele. O problema às vezes é se a pessoa ir com aquela expectativa que o branco que ela vestir é o que mudará o ano dela. Ou o vermelho que ela vestir vai ser um ano de bênçãos amorosas, que vai ser bênção no amor. Ou seja, talvez ela ir com esse intuito que o vermelho quer usar é que vai mudar o ano amoroso, o ano vindouro que ela viverá, será um ano de realizações positivas, amorosas. Ou seja, então o problema mesmo não está nem tanto na cor, mas é na motivação, na expectativa que a pessoa usa aquilo ali. Entendeu? Ou seja, nós não podemos depositar a nossa fé na roupa que nós estamos vestindo, mas a nossa fé é depositada no Senhor. Mas, pastor Charles, eu ainda não estou convencido. Ele tá doido pra cutucar. Não é. É porque, por exemplo, pastores colocaram, o centro tem que ser Deus. Mas, se eu vou de vermelho na virada do ano, eu já misturei os negócios ou não? Olha, vamos partir de um princípio básico aqui. Eu acredito o seguinte, nossa natureza humana, né, sem o conhecimento da palavra de Deus, todos nós somos supersticiosos. Demais. A superstição, ela é considerada pecado, semelhante ao da idolatria. Então, o que a gente vai estar discutindo aqui é que através, né, dessa superstição, o diabo sempre vai levar o ser humano a colocar sua confiança em algo que não é Deus. Okay. Então eu vou atribuir poder a rituais, pessoas, objetos. Você está entendendo? É por isso que a superstição
é pecado de idolatria. E a Bíblia é muito claro que os idólatras não entram no reino do céu. Se você pegar Apocalipse 21:8, tem uma listinha de quem não vai entrar no reino do céu. Os supersticiosos estão ali. E nós precisamos lembrar também, Sena, que isso é um fator cultural muito forte. Porque isso cultural isso veio até de quem colonizou a gente, mas os índios também são supersticiosos. Então a cultura do mundo pagão, que é aquele mundo que está caído, dominado pelo mal, segundo o que a própria Bíblia diz, o mundo pagão ele é supersticioso. Né? E aí eu acho que o nosso grande desafio, e vai ser bom a gente estar aqui nós três discutindo, nós quatro aqui discutindo isso, é que infelizmente... Nós milhares, que tem pessoa tá discutindo em casa nesse momento. Infelizmente, muito dessas coisas, né, que permearam o povo de Israel durante séculos e séculos, permeia a igreja também. Mas então é só a gente lembrar o seguinte, aqui ó, a superstição, ela realmente, a gente tem que entender que ela é pecado. É pecado de idolatria, né? E você vai atribuir poder a objetos, pessoas, rituais, sinais, e você não deposita sua confiança totalmente no Senhor. Mas os rituais não existem na Bíblia? Tá, mas aí nós temos que entender o seguinte, todo ritual tem um propósito, né? Eu vou pegar, por exemplo, uma coisa que tá na onda que andou espantando as pessoas. Igrejas de parede preta. Falei, gente, a cor da parede não é nada, não tem nada a ver. Você pode pintar ela de preto, você pode pintar ela de branco, você pode pintar ela de azul. Apesar deles alegarem que a cor preta é porque facilita, né, a mídia, você captar a imagem, as edições e tudo. Fica uma coisa melhor. Tá, o que me preocupa não é a igreja que está pintada de cor preta, é o que vem depois disso. Então a gente tem que tomar cuidado que o branco... Mas o que seria o que vem depois disso? Não, mas numa igreja... Vou só resumir. O que é uma igreja hoje, o movimento da igreja de parede preta, que é o que a gente chama de church. Sim. Né? Primeira coisa, é uma igreja que é voltada para jovens. Geralmente. Então, qual que é a ideia deles? Porque os jovens ficam mais tempo ligados à igreja, eles vão ser membros da igreja por mais tempo. E outra coisa, os jovens, teoricamente, são mais engajados nas atividades que a igreja propõe. Aí você tem um culto que ele tem um forte apelo emocional. Você tenta acessar as pessoas através das emoções. Sim. Isso é perigoso porque Paulo diz que o culto prestado a Deus tem que ser racional. Né? Quantos de nós como pastores já vimos gente aqui num culto regado a muita música que o cara vai lá chora? Ah, pastor, eu choro no louvor. Não, pastor. presta atenção, mas quebrantamento é uma coisa. Eu tô dizendo de uma pessoa que ela vive uma vida que não agrada a Deus, ela vai no culto, ela ouve um louvor que toca o coração dela, isso mexe com as emoções, aí você faz lá o convite para aceitar Jesus, ela levanta a mão, vai na frente e uma semana depois ela volta para a antiga maneira de viver dela. Mas aí tem que ter um né? processo de consolidação. Não, né? Sim, mas o que eu tô dizendo aqui é você usar a música como um fio condutor de acesso às emoções. Todos esses parâmetros, né? Tá? Isso. E aí outra coisa, né? A gente vê, por exemplo, essas igrejas chamadas de church, elas querem uma liderança jovem e até os mais velhos são obrigados a se vestir como jovens. Tem uma gíria de jovem. Né? Hoje a gente tem coisa mais feia na opinião do que um velho passando de novo. Mas eu fui perguntando à minha esposa direto, quando eu me visto, às vezes, amor, eu não tô aquele velhão, tiozão, com a roupa, né? com a roupa de um novinho de 20 e poucos anos, porque eu não quero passar por esse papo. Só concluindo, a questão não é a cor da parede. Eu não importo se eu tô numa igreja que tem parede preta, roxa, amarela, entendeu? Isso aí pra mim é um detalhe. Né? É o que tá por trás. Tá, a cor só é um detalhe. Eu preciso voltar no que o senhor falou aí, que é algo muito sério, né? Que é o detalhe da superstição virar uma idolatria. Gente, tá nesse nível, pastor Milovan? Não o que sei. você acha? Depende de quem tá levando a situação. Eu não posso responder por outras pessoas. Respondo por mim. Entendeu? Eu não acredito em superstição. Prego contra. Eu acabei de falar aqui sobre a questão que eu brinco muito na igreja, sobre a vestimenta branca. Pode usar, pode, desde que a sua intenção não seja que você vai passar de branco, porque todo mundo passa de branco, porque vai dar sorte pro ano que vem e tal. Então, a gente prega contra esse tipo de coisa, entendendo que nós não temos a superstição. Estou com o pastor Charles aí nessa situação, né? Sendo bem tranquilo na hora de falar. Sim. E a pessoa ela vai entender que, e é o que eu falei no início, nós não cremos em sorte, nós cremos em bênção. Mas deixa eu dar um exemplo, já que o senhor está bem tranquilo para falar, e esse time aqui a gente vai poder falar abertamente. Mas quando eu oro lá com um copo d'água, não é uma superstição? Não, não é superstição. Não é uma superstição gospel? Não, não é superstição. O que seria? Eu já fui curado assistindo um programa de televisão com um copo d'água lá e tomei água, fui curado, e eu já orei no programa de televisão e pessoas me cercaram na rua e falaram: pastor, no dia que o senhor estava orando lá, eu estava com um copo d'água lá, o senhor orou e eu fui curado dentro da minha casa. Isso não é superstição, isso é fé.
Quer falar dos lenços de Paulo também? Vambora. Eu tô doido pra entrar nisso aí, Não, irmão. vamos sim, Então porque vamos lá. o que a gente fala? Quando você vai conversar principalmente com alguém lá do mundão, ele fala, Naamã teve que dar os mergulhos, aí o crente critica dele lá na praia e dá 7 pulinhos na onda. Mas aí é diferente. Não, então explica a diferença aí. Eu não tenho nada. O microfone tá com os senhores. Eu não tenho nada com os pulinhos dele. Eu tenho com a minha fé. Mas Então tá, vamos entrar em Naamã? Vamos entrar. Então tá, vamos começar por Naamã. Eu estava em Israel. Eu estava descendo o Monte Sinai. Eu tropecei na escada e machuquei o joelho ferrenhamente. Eu não aguentei andar. O ônibus teve que me esperar. Eu levei quase 1 hora para chegar onde precisava, coisa de 10 minutos. Fomos pro hotel, coloquei uma faixa. No outro dia, muito doendo, coloquei a faixa para ir com a excursão. Nós chegamos então lá no Rio Jordão. E lá nós demos os 7 mergulhos em prol da igreja, crendo naquilo que Jesus ensinou. Você acredita que eu não senti mais a dor no joelho? Nunca mais. Eu nem orei. Eu esqueci da dor que eu estava sentindo e passei o resto dos 11 dias não senti mais dor. Então assim, é a fé. Eu não vejo que isso é superstição nenhuma. Quer falar dos lenços de Paulo? Vamos falar dos lenços de Paulo. Deixa eu virar agora ainda na mão. Então vamos lá. Pastor Ismar, o senhor então hoje concorda, por exemplo, num culto, pular 7 vezes para ser curado? Não. Ele tá bagunçando o negócio. Não. Ele tá bagunçando o negócio. Não, em cima do que o senhor falou. Vambora. Vamos trazer para os tempos de hoje. Eu não vou nos 7 pulos aí não, mas eu vou falar sobre esse assunto. Eu tenho um entendimento seguinte, eu creio muito nos... Esqueci o meu termo usado, mas... Eu creio nos sinais de Deus, de cura, de milagre. Eu acredito que é para o nosso tempo. Falar em línguas estranhas, revelação, eu acredito nisso que é para o nosso tempo. Só que é o ponto, como é que usa esse meio? Tipo assim, o copo é um ponto... de contato. Ponto de contato. E qual Isso. o problema? O ponto de contato. Na minha opinião, há um risco do ponto de contato é o seguinte, deve virar superstição. Um exemplo, já aconteceu comigo, uma irmã, pastor, o senhor pode orar pelo meu pai? Meu pai foi diagnosticado com trombose na perna e tal, blá, blá, blá. E o caso aí tá muito grave. Aí naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus me moveu. Eu tava com a toalha, a toalhinha de pregador, que tem essa gíria, né? Que é a toalhinha de enxugar o suor ali. O suor e tal. Naquele momento ali eu acredito fielmente. Foi levado pelo Espírito Santo. Porque pelo resultado. Então, ungi aquela toalha e falei assim, minha irmã, você vai na autoridade do nome do Senhor, coloca essa toalha sobre a perna dele e você vai ministrar a cura. Vai ministrar a cura. Essa irmã fez e no outro dia ele tinha um exame marcado, o retorno e não tinha nada. Deus curou ele naquele momento. Glória. Então, beleza. Pastor Ismar, você já fez isso, mas quantas vezes? Nenhuma. Só foi uma. Eu penso o seguinte, se eu começo a pegar isso e tornar isso algo que corriqueiro, agora toda quarta-feira, toda quinta, toda terça, eu acho que isso começa a se tornar no meu coração e no coração daqueles que estão me ouvindo um certo tipo de superstição. Desde que seja em nome de Jesus, não. Aí eu discordo. Um certo tipo assim, começa a se tornar um mantra, depositar meio que a fé naquele rito ali. Porque não é só uma maneira, Deus não tem só uma maneira de operar, uma maneira só de curar. Sim. São vários formatos, né? Vários formatos, e outra, e na verdade não há uma maneira mais eficaz de Deus operar o milagre do que pela palavra. Tá, mas o senhor não repetiu porque o Espírito Santo não te tocou novamente para fazer do mesmo jeito? Isso. Ok, então o senhor não fez mais, só uma vez. Eu citei esse exemplo, Sim. Entendeu? E que poderia talvez, como o lenço de Paulo, como a sombra de Pedro, quer dizer nesse exemplo, entendeu? Entendi. Como o copo de água, talvez não, eu acredito fielmente, eu já vi testemunhos, eu creio em testemunhos, eu creio em milagre, de pessoas serem curadas através de oração, como o pastor Milovan mesmo disse, que orou no programa, e eu acredito que pessoas receberam a cura, receberam a bênção, receberam o que ele estava buscando, eu acredito que sim, como também outras não receberam, mas enfim... Mas eu creio que quando se passa a fazer isso diariamente, periodicamente, isso acaba se tornando também, de uma certa forma, uma superstição. Uma superstição. Pastor Charles, já orou com um copo d'água?
Deixa eu falar aqui, deixa eu dar minha opinião em relação a isso. vamos lá. Acho que a gente não pode transformar experiências pessoais em doutrina. Então, por exemplo, eu creio, se eu preciso, alguém está passando mal, eu também estou passando mal, e eu orar com um copo de água e falar, Senhor, isso aqui só é água. O Senhor tem poder de, através dessa água, trazer uma cura que eu estou precisando. Isso. Ô, glória. Entendeu? Isso aqui, a gente está falando de intimidade com Deus, Fé. e uma coisa que é muito particular. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, veja bem, se nós já temos uma natureza inclinada para a superstição, o problema é o que está acontecendo em muitos lugares hoje, é o que a gente chama de sincretismo religioso. Eu pego uma velha prática lá de trás, trago ela para dentro da igreja para me atrair mais pessoas. Aí as pessoas que já têm uma natureza inclinada para isso e que não têm o conhecimento da palavra de Deus, elas vão atribuir uma série de coisas a objetos. Então, por exemplo, eu vou na igreja do pastor Arismar, por quê? Porque tem uma rosa ungida ali que vai desfazer tudo de ruim no meu casamento. Bem, o que desfaz as coisas ruins no casamento é o temor a Deus, né? E o desejo de obedecer a palavra de Deus. Tá entendendo? O que nós estamos falando aqui é que existem coisas que são muito pontuais. Ok. Eu não sou contra. Fenômenos isolados. Não, por exemplo, quantos casos eu conheço também que já aconteceram de uma pessoa estar endemoniada e alguém unge uma roupa. Aqui, ó, a pessoa não vem na igreja, não tem problema não. Então, vamos ungir essa roupa aqui, vamos fazer um clamor. E quando ela colocar esta roupa, Deus vai operar alguma coisa lá. Você tá entendendo? Mas o poder é de quem? De Deus. Não é da roupa. Mas você tá entendendo o que eu tô colocando? Sim. Eu concordo com o pastor Ismar que há experiências que são pontuais, que são específicas, né? Elas estão aí, a fé, a forma de Deus agir, ninguém aqui pode colocar Deus numa caixinha. Mas eu concordo com o pastor Ismar quando as pessoas são induzidas, porque nós temos uma natureza supersticiosa. Né? Depois a gente vai falar aqui de tanta coisa, a nota de dólar na carteira, e vai por aí. Deixa eu só pegar esse gancho, não vamos Por favor, sair desse vamos. assunto não. Vamos lá. Eu entendi o que o pastor Charles falou sobre a questão, principalmente quando ele disse, né, atrair a pessoa e tal. Sim. Aí ele disse, é perigoso e tal. A pessoa não conhece Bíblia, concordo. Só que tem um detalhe. Ela vem através disso. E aí ela conhece a Bíblia, porque o pastor que tá lá, ele não vai ficar só falando disso. Aí seria uma estratégia, né? É uma estratégia. E Deus opera em meio a isso, porque a nossa igreja faz isso. É normal se batizar na quarta-feira? Eu fiz um batismo na quarta-feira, especialmente. Por quê? Porque a pessoa, ela ouviu da nossa igreja testemunhos de milagres, porque ela tem vizinhos que é da nossa igreja e que estão demonstrando testemunhos de milagres, e eu não posso falar muito. Sim. Entendeu? Precisa entrar em detalhes aqui. Calma, deixa eu terminar. Não, só Né? você E ela sentiu o desejo de ser batizada nas águas? nas águas. Aham. E eu então passei ela pelo batismo das águas, pelo testemunho da nossa igreja, pelo testemunho que a nossa igreja faz. Eu entendi muito bem o que o pastor Charles disse, mas a gente tem que entender que tem o outro lado, das pessoas que vão pelo ponto de contato, das pessoas que acreditam no que está sendo ministrado, elas recebem a Deus, elas se tornam membros da igreja, elas deixam a vida que elas estavam vivendo de lado por causa disso. Tem as pessoas que não vão passar pela experiência? Tem, até no quem não prega sob ponto de contato. Até na igreja tradicional, que você vai lá e prega a palavra, a pessoa aceita Jesus na hora. O pastor Charles falou isso agora há pouquinho, o pastor Arismar. Mas depois a pessoa não volta mais, ela volta a viver a mesma vida diante. Então isso não pode ser baliza para isso. Sempre vai ter a pessoa que vai na igreja, que recebe Jesus, mas que depois ela sai. Mas quando nós trabalhamos, por exemplo, a pessoa que mais bateu pesado em moderação à igreja foi Paulo. Não é não, pastores? Amém? É ou não é? A racionalidade, Não é? né? Agora vamos para o outro lado. Os lenços de Paulo curavam. O que mais bateu pesado na moderação da igreja foi Paulo. Agora olha como é que acontece. Então a pergunta que eu faço é o seguinte. Hebreus. A Bíblia não diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Porque eu não posso usar o que Paulo usou? Porque eu não posso fazer o que Paulo fez? Porque quem operou foi Jesus. Então eu posso sim. Trouxe crendice
para o povo que seguia Paulo? Trouxe para alguns, mas trouxe cura para quem creu? Trouxe restauração? Então por que eu não posso fazer o que Paulo fez, se o Jesus que operou na vida de Paulo é o mesmo? Tá, mas aí entra o que o pastor Charles também falou. Foi um fenômeno isolado de Paulo no momento que ele precisava de ajuda, foi uma vez buscava? só. Ou Não foi uma- isso não, aconteceu várias não. vezes? Houve Porque há uma outras discussão, vezes. há uma Eu discussão entendi que sobre o esse pastor Ismar episódio disse. também de Paulo, certo, pastor? Sim, eu Mas aí, entendi. de novo, eu creio que existe uma unção que é derramada para um propósito específico num tempo específico. Eu quero deixar um texto aqui, porque a gente vai falar sobre isso, antes de Israel entrar na Terra Prometida. Palavra do próprio Deus, está em Deuteronômio, tá? Capítulo 18. Fala assim, a partir do verso 9. Quando entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Então era uma advertência ou não? Da parte de Deus. Olha o que ele diz. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar o seu filho ou sua filha para ser queimado em sacrifício a deuses. Né? Vamos pensar? Quem fez isso? Manassés foi um, tá? Mas Salomão introduziu isso, tá bom? Outra coisa que deveria não ser praticada, adivinhar o futuro. Ó, adivinhar o futuro ou coisas secretas, ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria, fazer encantamentos, trabalho de médium, magia ou consulta aos mortos. Aquele que pratica coisas desse tipo causa repugnância ao Senhor. E é justamente por praticarem essas coisas que ele está expulsando essas nações das terras delas, né? Vocês devem permanecer santos perante o Senhor, o seu Deus. Estas nações que Israel irá dominar e destruir dão ouvidos a todo tipo de magia, de adivinhações. Mas o Senhor, o seu Deus, não permite Mas tais isso práticas. não tem muito a ver com o que nós estamos falando. Sim, mas peraí. Porque se você for olhar também, quando Deus ele tira o povo do Egito, a primeira coisa que ele determina é uma festa, a Pascual. Depois ele manda sacrificar o cordeiro. Então se a gente for olhar por ritual, né? essa baliza, tem o Deus pedindo ritual e tem o Deus proibindo algumas coisas, que essas aí, não tô sendo contra de jeito nenhum. Eu só tô trazendo para nós hoje, e é claro que eu também não tô usando nada do que Deus... Eu tô mais aqui em Paulo, tô mais em Jesus. Então, o que eu tô entendendo é o seguinte, tá certo o que você tá falando, certíssimo, e eu creio piamente do que você tá falando. Mas, para o que nós estamos falando agora, nós estamos seguindo Bíblia. Superstição por exemplo, e tô falando fé se de confundem, Bíblia. né, gente, nesse se caso? confundem, Sim, mas se confundem. mas Mas o se eu sério concluir- mesmo é o que o pastor vai fazer lá na igreja, como o pastor Charles diz, da Igreja Preta. O importante é o que está acontecendo lá dentro. Ok, conclua, pastor Charles, por favor. Quando eu trago Desculpa, eu pastor trago Charles. esse texto aqui, eu estou Só pra trazendo gente não esse perder. texto por quê? Porque esse texto está se referindo o quê? A uma cultura mundana que não é cristã e nem judaica. Sempre houve e haverá. Então, quando a gente está aqui, né, que é um dos títulos que a gente tem aqui, o horóscopo, né, as pessoas que atribuem esse poder, porque eu acho que aí, qual que é o nosso papel como sacerdote, como líder? Nós não temos que alimentar esse lado místico das pessoas. Aí entra o nosso trabalho de conscientização da palavra, né? Porque as pessoas ainda acham mais fácil sacrificar do que obedecer, né? Sim. Então, e nós estamos numa cultura que trabalha isso aqui o tempo todo, né? Por exemplo, sinais. Nós tivemos essa lua de sangue que teve um tempo atrás aí, teve irmão Eu aí nem que perco que tempo. começou a entrar em paranoia. Eu falei, meu irmão, Na guerra de Israel, essa agora, muita gente achou que já era a hora, Porque viu? não conhece. As Mas pessoas aí- tiveram ansiedade. pois é, mas isso é um padrão da cultura pagã, de presságio, né? Em função de um eclipse, de um mau sinal, né? Se alguma coisa na natureza acontecer. Você está entendendo? Então, o que a gente precisa, e acho que a gente está aqui hoje, graças a Deus, com essa ideia, né? Da gente não transformar uma coisa que é pontual, que foi feita no momento, como uma regra de prática comum. Porque as pessoas confundem isso. Eu acho que não tem nada de errado, é isso que eu falei. Né? O lenço então de Paulo. O lenço Vai de Paulo. pra mão do líder, no Sim, caso, né? aí depende do que eu vou fazer com isso. Eu vou realmente, né, levar as pessoas a um conhecimento bíblico, para elas Isso. entenderem que o poder é de Deus, que quem faz as coisas acontecerem é Deus, Sim. né? Ou eu vou alimentar esse lado místico, que é o que a gente chama do sincretismo religioso. Sim, então deixa eu te fazer É uma isso pergunta aí. aqui, só para deixar claro, e eu já entendi sua posição, você não é contra. Entendeu? Você só não concorda em um pastor estar usando isso
né, para trazer um misticismo para as pessoas. Deixa eu entrar nos ouvintes Tá, aqui. Hoje está tá bom, tendo desculpa. participações. Primeira, o senhor, pastor Ismael, o senhor pode até responder. Sena, se formos pelo posicionamento do pastor Milovan sobre o lenço de Paulo, o senhor vai responder também depois. Tá. Podemos passar lama com saliva nos olhos dos cegos, Pode. pastor Ismael? Pode, só não vai fazer sucesso, né? Uai, como assim? Eu Ué, quero, se eu quero, for em nome de Jesus, você eu não quero é quer, dizer o seguinte: muita gente vai sentir nojo. Hoje tá bem mostradinho, né? Que bom. não? Dizendo que é o gato. Hoje o povo vai. Quer dizer, hoje em dia, né? Eu acreditei naquela época, mas tipo assim, hoje você falar um trem desse, ou você fazer um trem desse, vão censurar o pastor, vai cancelá-lo. Não, Né? mas se for A curado, igreja. pastorzão? Não, se curar e lotou. Há filas na porta do culto, fila na porta do culto. O problema, Sena, eu entendo e concordo em partes com o pastor Milovan, entendo que ele concorda em partes. O perigo que eu quero dizer, ou o que eu quero dizer nessa questão, não é só esses pontos de acesso ao milagre, mas é até mesmo a atitude que o pastor ele toma mediante aos seus liderados. É um exemplo, o horóscopo. O que se costuma se fazer com o horóscopo? A pessoa que segue isso, crer nisso, ela dificilmente ela sai de casa sem dar uma lida no horóscopo. Deixa eu ver o que o horóscopo fala hoje. O que o horóscopo Lê fala? até na rua, dessa né? situação? Lê na rua, para o celular e tá lendo ali. Já tem um aplicativo que manda mensagens, notificações. Por quê? Aí entra o seguinte, não me confundo o aconselhamento, essa questão toda com o seu pastor, com o seu líder, ou com aquele que é autoridade sobre sua vida, como às vezes a pessoa às vezes troca o horóscopo, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Uma falta de um aconselhamento hoje. Eu não conversei com meu pastor hoje. O meu pastor não orou comigo hoje pelo telefone. O pastor não me deu uma bênção. Tô te dando um exemplo assim, o Isso pastor... acontece demais. Eu quero dizer o seguinte, um exemplo. A pessoa começa a acreditar que o dia dela foi mal, foi ruim, porque ela não teve, você entendeu? Aquele Entendi. contato. E às vezes, eu quero dizer o seguinte... Até mesmo com o pastor, né? até mesmo com o pastor. Eu vou traduzir o que ele tá falando na hora que você me dá a palavra. Idolatria. E que às vezes, que vai pelo caminho da idolatria, mas eu quero dizer Não que é sim, isso. que às vezes vai como se torna uma superstição. Entendeu? Eu tenho que o pastor tem. Um exemplo, o que aconteceu esses dias agora, essa semana. Eu fui até, o pessoal tá até me zoando. Eu encontrava um rapaz, onde eu encontrava ele é um morador de rua. Ele, algumas vezes, alguns anos atrás, ele foi umas 2, 3 vezes na nossa igreja. E ali a gente trabalhou com ele, tentou, mas ele escolheu aquela vida. Mas daquele tempo pra lá, que ele me reconheceu como pastor, aonde que ele me ver, ele pede oração. Ele fala, pastor, ora por mim. Se eu tô no supermercado, pastor, ora por mim. Se eu tô no hospital, quase morrendo, pastor, tem mal ora por disso, mim. não. No meio da rua, pastor, ora por mim. E tal, aquele negócio. Aí eu falei, gente, isso tava se tornando meio que constrangedor. Isso, pra mim. Meio constrangedor, eu tô passeando com a minha família aqui, pastor, ora aqui por mim, ora aqui por mim. Só que não é oração, pastor, ora aqui que eu preciso de uma cura, pastor, ora aqui que eu tô, não. É aquela oração de superstição mesmo, entendeu? Naquele sentido, se eu vou sair daqui abençoado agora, pastor, agora tá abençoado. Agora, pastor, unge aqui minha metralhadora aqui, pastor. Agora eu vou enfrentar o morro, mais ou menos uma oração dessa assim. Entendi. E esses dias agora ele veio de novo, eu falei, gente, Deus, como é que eu faço pra sair dessa, como é que eu faço pra sair dessa, tal. Aí ele veio pra lá e falei, meu irmão, foi o seguinte... Hoje eu não vou orar por você aqui agora, mas vai na igreja. Eu vou orar por você lá na igreja. Vai na nossa igreja, eu vou orar por você na nossa igreja. Vai lá. E ele não quis. E ele não foi. Ele não quis, ele não foi. O que eu quero dizer? Talvez alguém na hora, o pessoal falou, pastor, o senhor negou uma oração. Pastor Milovan tá balançando a cabeça, eu tô né? Senhor negou entendendo. uma- Pastor, você negou uma oração e tal. Falei, meu irmão, mas eu não tava me sentindo bem com aquilo Você ali. percebeu que era uma idolatria até, É. né? Talvez pra você era, mas pra ele não. Isso depende. Então vai explicar isso também pra Paulo Tá. em Atos 16. Quando a mulher tá gritando lá, esses aí são homens verdadeiramente, homem de Deus, servo de Deus Altíssimo. Tem nada são a de ver. Deus. Não, Tem tem não. nada a ver. Aí Paulo só olha pra mulher e repreende o demônio. Tem nada Ou seja, a ver. existia algo ali. Eu não tô querendo dizer que tinha algo nesse sentido nele. Sim. Eu oro. É, e eu tô falando dele também. Eu oro e eu já orei por várias vezes. Pessoa me parar na rua, eu tava fazendo caminhada, eu tava vendo pessoa parar, conversar comigo um pouquinho, tal. Pastor, minha filha tá assim, tá no leito do hospital, desse jeito, tal. O senhor ora por mim? Ora, meu irmão. Coloca a sacola de compra no chão e eu oro pra aquela pessoa ali, não tem problema só pegando nenhum. o gancho, eu vou passar aqui, pastor. O que eu percebo também é que essa oração, em certo sentido, pastor, até pelo testemunho aqui da rádio, ela vira, sim, algo quase que viciante. Muitas, hoje até que menos, mas tinha um tempo todo que o telefone da rádio tocava e a gente atendia, a pessoa falava assim, irmão, seu locutor tá no horário? Sim.
ora por mim. E isso era a manhã inteira. Quando o Cassiano estava aqui na rádio, então, né, o Cassiano pastor, o Cassiano perdeu as contas. As pessoas não conseguiam mais orar em casa sozinhas, falar com Deus. E começavam a ficar pedindo oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Isso. Não, pastor Zé, eu entendi o ponto do pastor Ismar. O que vira? A pessoa... Qual que é o mal disso? Você vira um intercessor. E não mais Jesus, tem você ué? ser um intercessor? Mas você orar intercede em nome de Jesus, irmão. Mas e a pessoa? Você tá aqui na terra pra ser usado por Jesus, Mas e o ué? relacionamento da pessoa com Deus? É problema dela. Você vai orar e vai pedir pra Deus converter o coração dela. Mas você tem que fazer a sua parte. Eu entendo que o que o Arismar tá falando aqui. Eu falo muito isso na igreja, né? Tem pessoas que transformam, por exemplo, o irmão, um profeta, num Deus. Eu não viajo, se eu não orar com a irmã Mariquinha. É como tudo que vai fazer tem que ser a irmã Mariquinha. Sim, falei, aí também eu você concordo. colocou o vaso no lugar de Deus. De novo, nós somos inclinados para essa coisa naturalmente. Isso é um trabalho que é diário no nosso coração, né? Por exemplo, às vezes você está na igreja, pastor Milovan, o senhor também está lá na frente, irmãos, vem cá, vamos todo mundo orar aqui, eu vou levantar a mão, vamos orar, você vem aqui no altar. Tá, aí você faz aquela oração ali pra todo mundo. Aí quando você desce, alguém fala assim, mas eu queria que você orasse pra mim. Peraí, mas eu já orei por você. Orei por você, por todos que vieram aqui no altar. Você não recebeu de Deus o que você veio buscar? Não, mas eu queria que você orasse pra mim, separado. São essas coisas que eu tô falando, que vão passando desapercebidas. Mas eu entendo. Mas eu não vejo problema Não, nisso. eu vejo... Você vai explicar, o pastor Bruno vai explicar por que ele não vê problema. Eu só vou colocar que eu vejo, porque eu acredito o seguinte, se a partir do momento que eu estou na casa de Deus, é um momento ali que eu estou chamando todo mundo para orar, todo mundo está vindo até o altar para orar, e eu também sempre respeito o que não vem, né? Porque a gente tem que entender que tem gente de todo tipo. Sim. Tá, mas você veio até o altar, você recebeu uma oração, né? Apresentando sua vida, sua família, todas as áreas da sua vida, aí termina o culto, você vem e fala assim, eu queria que você orasse para mim, né? Então aquela oração que foi feita ali, ela não foi válida? Você entendeu? Porque as pessoas são tendenciosas nesse sentido. Sim, nós somos. De novo, é aquilo que eu tô falando. Eu não viajo sem orar com o irmão fulano de tal. Peraí, eu não viajo sem consultar a Deus. Eu vou orar com aquele irmão, vou orar com A, com B, com C, aquelas pessoas que são mais próximas. Mas as pessoas, elas levam para o lado dessa idolatria, né? O que é amuleto? Vamos pegar aqui que é amuleto. Amuleto é um objeto que serve para duas coisas, para trazer sorte ou espantar mau espírito. Quantas vezes a gente vê isso? Aqui, ó, leva isso aqui para casa que isso aqui vai espantar mal olhado. Gente, isso não existe. O que vai fazer o mal olhado não bater e não funcionar é a presença de Deus e a marca do sangue do Cordeiro sobre você. Então, eu falo que nós que somos pastores, nós lutamos contra isso o tempo todo, Sena. Porque a pessoa vem para a igreja, ela vem supersticiosa. Entendeu? Ela vir supersticiosa não é o problema. Ela pode vir do jeito que ela quiser. Porque ele tá chegando também, a própria igreja é algo místico. E as pessoas precisam de um tempo para ela separar. E é o perigo, às vezes, nós trocarmos essa questão. É a troca o horóscopo por isso. É a troca o benzimento por aquilo. Entendeu? Entendi. E eu falo o seguinte, não que seja um problema em si, algo nesse tipo. Não é problema orar. Eu tô falando, eu já orei e eu oro. E se tiver que, quando eu sair da rádio aqui, ou um dos pastores aqui também, tiver que pedir uma oração aqui, eu vou orar. Sim. Eu quero dizer o seguinte, que eu... A constância disso. Não, eu percebi que aquela atitude ali não estava sendo boa e nem produtiva nesse sentido. Tipo assim, do que é orar por alguém. De gerar libertação, de gerar... Outro ponto. Entendeu? Só outro ponto. Falar hoje. Não, vai falar, calma aí. Outro ponto que é comum, às vezes você está numa igreja, tem dois irmãos ungindo e duas filas. A pessoa entra numa fila, foi ungida... Aí ela chega e fala assim, não, mas eu queria que o outro me ungisse. E entra na fila do outro. Entra na outra fila. É isso que eu tô falando. Já vi isso acontecer. Você entendeu? A pessoa, isso é superstição ou não? Se tem dois irmãos ali na frente, vamos supor que a gente pede pastor Milovan e pastor Ismar pra estar lá na frente ungindo. Ô irmão, vem cá, você quer receber uma oração, né? Pedir a Deus pra te curar, alguma coisa. Aí tá, ele entra na fila do Milovan, mas fala assim, mas eu vou pedir o pastor Ismar para poder me ungir. Tá, pastorzão, deixa eu fechar aqui esse ponto, que eu tenho muitas dos ouvintes aqui, que eu vou ler para responder. Pastorzão, então, eu coloquei, gente, sei nada, tá? Sou menos que um grão de areia aqui, tá? Mas eu, no meu entendimento na época, eu falei assim, eu acho que essas pessoas deviam aprender a orar em casa e não ficar ligando. Claro, gente, a gente tá falando mais uma vez da repetição.
Eu via, por exemplo, o quanto, né, que o Cassiano, que fazia o horário aqui, pastor, né, um homem de Deus, o quanto que o Cassiano ficava atendendo telefone de pessoas pedindo, irmão Cassiano, ora pra gente, irmão Cassiano, ora pra mim. E isso era uma certa frequência. Então o senhor não vê problema nisso. Bom, pra completar, não entra naquilo que a gente falou do líder não desmamar essa ovelha? Como que você vai identificar a intenção de uma pessoa? Você está julgando a intenção dela. Ah, mas essa repetição já é a intenção, não? Não é não, senhor. Discernimento, não, senhor. Discernimento. Eu acredito que você teve discernimento, pastor Ismar. Eu acredito. Ok? Isso aí, não estou discutindo isso. Só que a gente não pode jogar isso como uma regra de fé para todo mundo. Sim, isso é óbvio. Sim, entendeu? isso é claro. Quantas vezes eu já liguei pro meu pastor pedindo oração, porque eu estava precisando de uma oração. Isso. Entendeu? O pastor Charles Smith ali falou agora há pouco sobre uma pessoa que ela recebe a oração no altar, mas aí no final do culto ela quer outra oração. Eu entendi o ponto dele. Ele tá querendo dizer que a pessoa ela não creu na oração que foi feita. Mas existem certos tipos de pessoas que estão passando por um certo tipo de problema, que elas precisam de um acompanhamento especial e elas creem que uma oração mais precisa de perto de um pastor vai resolver o problema dela. Entendeu? Então eu não vejo, respeito a opinião, mas eu não vejo problema nenhum em uma pessoa ir lá no altar e receber uma oração, mas ela está passando por um problema pessoal que ela precisa de algo a mais. Eu não vejo problema nenhuma pessoa me chamar depois do culto e falar, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu não vejo misticismo nenhum nisso, uma pessoa me cercar na rua e me pedir uma oração. Não vejo misticismo nenhum, uma pessoa que ela vai viajar e ela liga para mim e fala assim, pastor, ore por mim, por favor. Mas não seria a hora de o senhor fazer o que foi falado 20, aqui? 20, crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas, prosperareis. A Bíblia o tempo todo ensina que nós estamos aqui nessa terra para ser usados por Deus. Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, ele disse para os discípulos, olha, vocês farão as obras que faço e ainda as farão maiores ainda. Então, Jesus ele veio, ele está aqui ainda em espírito e ele está aqui nos usando. Ele não está aqui orando por pessoa, ele está aqui usando cada pastor para fazer a obra dele, completar o reino dele aqui nessa terra. Então, nós que somos pastores, nós somos usados por Deus para fazer aquilo que é necessário que seja feito. Então, eu jamais vou julgar uma pessoa que me pede uma oração só porque ela está me pedindo uma oração todo dia. Eu vou fazer o meu papel. Se Deus me usa para orar e eu estou aqui para isso, é meu ofício, eu vou orar. Agora, se ela está com superstição ou não, não cabe a mim julgar. Mas se eu começar a pensar isso, eu vou chamá-la. Ah, tá. Irmão, isso que eu ia perguntar. Irmão, vamos conversar aqui. O que está acontecendo? Por que você sempre está me pedindo oração? O que está acontecendo? Quem que você acha que eu sou? Porque eu já fiz isso. Entendeu? Eu falei, eu não sou Deus não. Até no altar eu falo isso. Eu não sou Deus não, irmão. Eu sou usado por Deus. Agora, só respondendo o irmão que fez a pergunta, que a gente tem que voltar nisso para não deixar passar. Senti um pouco de ironia, né? Mas talvez tô pensando errado. Não, completou sobre a linha de raciocínio do senhor, né? Sim. Aí completou falando, se é no nome de Jesus, não precisa de lama no olho. Mas Jesus pôs Mas por que a lama. O próprio Jesus usou então? Me prova na Bíblia então, irmão. Me prova na Bíblia que eu não posso fazer isso. Se Jesus fez, se Paulo fez, se Jesus lá em Apocalipse fala assim, comprem colírio para vocês, para ungir os seus olhos. Se o próprio Jesus ele falou assim, olha, unge os enfermos com óleo e eles serão curados. Por que eu não posso crer no que Jesus ensinou? Só porque nós estamos em 2024? Não existe isso não, irmão. Fé é fé. Eu trabalho com a fé mediante a Bíblia. Agora, eu não vou crer em superstição, porque a superstição não está na Bíblia. A sua última pergunta aqui no debate foi a seguinte. O que vai diferenciar superstição de não? É a Bíblia. Eu vou pautar no que está escrito na Bíblia. Pastor Charles foi muito bem na hora que ele falou sobre as superstições, leu na Bíblia, que Deus ele instruiu ao povo. Eu vou no que está na Bíblia. Se Paulo usou o lenço, por que eu não posso usar? Ah, mas eu vou causar superstição. Eu quero trazer o povo para a igreja. Se o povo for curado, eu vou ensinar a Bíblia para eles. Eu vou ensinar que não pode ter superstição. Eu vou ensinar um monte de coisa. Então isso depende do que eu tô ensinando. Sim. Agora, só pra encerrar minha fala, eu não tô bravo, tá? Eu tô sendo incisivo. É igual o Silas Malafaia, né? A gente acha que tá brigando, mas não tá. Então, o que acontece? Então, vamos num ponto importante pra encerrar esse ponto. Não, deixa eu trazer um outro ponto importante.
Mas eu vou ter a fala ainda? Vai, mas pra ungir o lenço como Paulo, não tem que ter o testemunho de Paulo? Mandaram aqui, ó. Ô, Glória, eu tenho o testemunho de Paulo, eu sou usado por Deus, eu sou lavado e remido pelo Espírito Santo. Ô, glória. Não foi só Paulo que foi usado, não. Os discípulos também foram. Tá aqui a pergunta. Tá, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sou dotado de fé, sou batizado do Espírito Santo e eu tenho os dons que Deus colocou sobre a minha vida. Então eu vou usar o que Deus me deu. Eu não preciso ser Paulo. Tá, deixa eu Paulo girar. já morreu. Não, eu tenho que encerrar. Tá, fecha lá então. Fecha lá. Vou fechar. Nós estamos falando de ponto de contato, não é isso? Sim. Não é isso? E vamos continuar falando sobre isso aí. Então tá. Então me fala uma coisa. Então participar da ceia é misticismo. Porque eu tô comendo pão e tô bebendo vinho. Mas Jesus falou que é o corpo e que é o sangue. E aí, então eu não posso participar da ceia, porque todo mês tem ceia. É Aí misticismo? Eu vou jogar pro outro lado Então, então. Oposto. Pastor Charles, é misticismo a ceia? Mas se foi uma ordenança do próprio Cristo, porque ao contrário do que Mas a gente... é ponto de Pera aí. contato. Ao contrário do que a gente está falando aqui, a experiência do lenço de Paulo e da sombra de Pedro foi pontual. Em momento algum, Paulo falou assim, ungem os lenços e passem a usá-lo para que a coisa aconteça como aconteceu comigo. Aí não, isso é um evento pontual. Ok. A Santa Ceia não, fazer isso em memória de mim. Né? Então aí eu acredito que, de novo, existem coisas que são pontos da doutrina cristã. Né? Agora, eu acredito que nós estamos vivendo numa fase onde as pessoas são muito inclinadas. Nós saímos de um período, Sena, que as pessoas eram muito materialistas. A gente batia muito de frente com o materialismo. Não. Ainda são. Eu acredito que hoje o materialismo, ele já não é mais o nosso maior inimigo. Por quê? Porque esse discurso não dá certo. Aí voltou-se para o outro lado. Qual é o outro lado agora? A espiritualidade. Que seria? Que seria o quê? Você buscar a Deus. Mas que Deus é esse que eu tenho que buscar? Porque nesse mundo aí do paganismo, tudo é Deus. Então a gente está vivendo agora um contraponto, porque a gente, até o século passado, tudo era materialismo, materialismo, materialismo. Hoje, isso já é tão... Até o ímpio consegue enxergar isso. Né? A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. O próprio Cristo falou isso. Né? Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso me voltar mais para o lado da espiritualidade. Tá, mas o que você chama de espiritualidade? Porque o conceito de espiritualidade hoje está muito amplo. Né? Tudo é Deus. Então, na verdade, não é espiritualidade, é um neopaganismo. Nós estamos diante de um neopaganismo, de outras coisas que são chamadas de deuses, né, que minam a confiança das pessoas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu coloco minha fé num ritual, numa pessoa, num lugar, num objeto, e isso começa a interferir na confiança que eu tenho no Senhor, vira pecado. Porque aí eu estou minimizando o poder de Deus. Aí vai do que o pastor está ensinando na igreja. Aí, mas é disso que eu estou falando. Tem igrejas, por exemplo, por aí, que se eu não guardo um dia, eu estou lascado. Aí eu falei, peraí, mas o que Cristo fez na cruz não é suficiente para me salvar? Então, além do que ele fez na cruz para me salvar, eu tenho que guardar um dia, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, entendeu? Então, nós temos que tomar só cuidado, porque a nossa natureza, ela é inclinada para o misticismo. E isso, camuflado com religiosidade, vira sincretismo. Ô pastorzão, eu tô vindo andando na rua, tem uma escada aberta. Olha que o gato preto. Aí eu passo de lado na rua. Mesmo sendo crente. passo de baixo, Eu não, creio em Deus, mas eu não quero passar naquela de bar daquela escada. É pecado? Só pra quebrar o clima aqui. Não, não é pecado. Desviar não. daquela escada Mas que tá aberta não ali. é pecado, não. Mas que muitos, e até mesmo eu, às vezes nós paramos pensando. lata de eu passo aqui de baixo, não passo aqui de baixo. Não vê se Se o tiver pastor uma Charles falou, é tão oportunidade- enraizado na Se gente. tiver um bequinho do lado da escada, a gente às vezes vai se espremer ali pra não passar de baixo, que seria mais Sim. fácil. A sandália Sim. virada. A gente vai lá, passa o pé e desvira. Misericórdia, pastor, eu desviro a Desvira. sandália. Gente, eu vou falar aqui de verdade. Mas- Eu desviro a sandália, pastor. Entenda, mas aqui, e Misericórdia. que muitas das vezes. Meu Deus do céu. O que eu, no início, a minha primeira fala foi o seguinte: olha, talvez vamos saber que separar aquilo que virou, às vezes, tradição, cultura, com o que é supersticioso. Às vezes, esse da sandália. Um exemplo, é superstição. Não, é Deixa isso- bem claro, não quero pintar na Mas é super- a minha tradição, opinião Não, desculpa, Pedro, Mas desculpa às perguntar, vezes- porque a gente falou de pecado e idolatria, mas, por exemplo, eu desviro sandália, pastor. Eu Não é vou porque corrigir virou isso. tradição. Não É isso que eu queria Não é saber. que Tem o que é isso- cultural, tradicional do que é o pecado, como dividir isso, separar, na quero dizer, verdade. porque às vezes tem coisas. Misericórdia, Por gente. exemplo, existe uma superstição na sandália virada com o pastor Charles. É, tá você dizendo tem- nisso. você tem que se Eu ligar. não mais- quero é dizer, mais forte do que mas eu, às às vezes é algo que foi
inculcado, foi colocado... Incutido. Incutido. Muito obrigado, pastor. Foi incutido, foi ensinado, foi passado para nós. E É não só pra natural, nós, a gente vê geração em a geração. sandália virada, a gente E que vira às essa vezes, sandália. que mesmo que eu não creia que aquela sandália virada vai fazer minha mãe morrer ou passar mal lá em Sim. Pena, mas eu desvio. Virou mania, né? É uma certa mania. Então, tipo assim, é lógico que tem coisas que a gente faz. Uma escada, vem passar debaixo da escada, passar da escada. Hoje Não eu é que se duvido, passar debaixo da as escada pessoas da nossa ali, geração não eu pensam vou nisso da crer escada. que a minha vida ou o meu dia vai ser ruim, ou de repente eu passei, quebrei o espelho. A gente tem muito esse trem. E automático, a primeira coisa na cabeça da gente, ou da maioria... O espelho trincado em casa, né? Vai dar azar. Vai dar azar. Mas lógico, aquele ali não é que aquele ali que vai tornar minha vida uma vida azarada, o meu dia azarado, não é. Isso é superstição. Isso é superstição. Mas eu quero dizer o seguinte, que tem coisas que vêm em nossas vidas, que nós às vezes praticamos, que nem é tanto pelo fato de crer que aquilo ali vai influenciar mesmo nossas vidas, mas às vezes acabamos realizando aquilo ali pelo fato de um certo tradicionalismo, que eu vou persistir em dizer. Superstição é superstição. Então, ou seja, é algo que nós vamos ter que tirar isso de dentro de nós. Tá. Essa detoxicação. Tá, Mas aqui, antes, só aproveitar minha fala aqui para não perder Sim. aqui, eu quero só refrisar aqui novamente. O pastor Milovan disse palavras sábias e eu quero concordar com ele o seguinte. Eu sou pastor, fui chamado, reconheço esse chamado da minha vida e eu tô aqui para orar, eu tô aqui para disciplinar, eu tô aqui para ensinar, para discipular, eu tô aqui para interceder em minha casa, em meus momentos, muitas vezes particulares, eu estou orando por pessoas que congregam conosco, por pessoas que não congregam conosco. Então, assim, eu reconheço isso na minha vida. Só que eu quero dizer o seguinte, que existe várias situações que quem ora para o público, eu falo de você orando para as pessoas, atende essas pessoas, irmãos, você percebe superstição no pedido dela de oração. Uma vez uma irmã falou assim, pastor, o senhor tem carro? Eu falei assim, não, o que eu tenho é emprestado, né? Quase igual do Machado. O que eu tenho emprestado, que é o carro da minha irmã que eu usava na época. O que eu tenho emprestado. Ela falou assim, ora pela minha vida, ora para Deus me abençoar. Porque se Deus abençoar, eu vou te dar um carro. Falei, minha irmã, você quebrou a bicicleta no meio aqui agora. Eu tava até gostando da tua palavra. Sim. Mas, ou seja, você entendeu? Olha, porque se Deus abençoar primeiro, aí eu te abençoo. Ô, gente, isso tá na gente. Você entendeu? Se vocês forem dentro do meu coração falando da sandália, Então, eu ia ficar entende, quietinho. Tá. só entende. Essa questão, eu não vejo o seguinte, o pecado em si, vou voltar da toalha, da toalhinha do irmão que tinha trombose ali e tal. Pastor, e aí, o que se virou da toalha? Virou uma estátua, virou um troféu, virou nada. A irmã me devolveu a toalha, eu lavei ela e, pra ser sincero, bem que você falou, eu nem sei por onde que a toalha anda mais. Não virou essa toalha, que Deus Essa aqui é deu, sagrada. Essa aqui não usa essa toalha. Menino, te amando essa toalha. Não. A irmã devolveu, eu lavei a toalha, eu coloquei no meio da roupa suja lá, lavou a toalha lá e vida que segue. Entendeu? Eu creio que vira uma superstição quando eu pego a toalha e agora essa toalha aqui, onde que eu vou? Levo essa toalha agora pra sair passando as pessoas. Quer um milagre? Toma aqui. Toma aqui. Você entendeu? Vira esse tipo de superstição. Você quer concluir? Eu só acho que a gente precisa só entender que a superstição ou crendice popular, ela é pecado de idolatria. Então, o que a gente deve tomar muito cuidado... Ô, pastorzão, só de virar a sandália, é? Mas olha Temos aqui. que perder essa mania. Mas vamos Perder entender. essa mania. Quer ver outra coisa Eu também? nem sei o que dá se não virar, na verdade. Quer ver outra coisa, né? Que as pessoas... isso é crendice popular. Nós somos ensinados que tentar contar estrela no céu nasce verruga no dedo. Nasce verruga no né? dedo. Mas a história, por trás dessa história, é que na época da Idade Média, né, durante a perseguição que era feita pela Igreja Católica, os judeus, eles sabiam quando o dia terminava, quando algumas estrelas apareciam. Então, quando aquela estrela aparecia, ele sabia que era o final do dia. Muitas mães ensinavam isso para as crianças, mas criança não tem trava na boca e não tem amarra na mão. Não. Então, o que as crianças naturalmente faziam? Elas apontavam o dedo para ver se achavam uma estrela para saber que o dia tinha virado. Aí as mães, para que as crianças não fizessem isso publicamente
e se entregasse, que elas eram judias, né, e não católicas, falaram essa coisa, que se elas apontassem o dedo para o céu, que nasceria verruga. Isso chegou até a gente. Até hoje tem gente que acredita que se Muitas apontar das o coisas dedo, é isso aí. Mas que Deus nos limpe, né? Mude a nossa cabeça aí e reescreva a nossa história. Porque evangelho, gente, é cultura do céu preenchendo a nossa mente. Deixa eu só trazer aqui, eu acredito que a mensagem aqui inclusive do pastor, deixa eu achar aqui, que ele mandou, bate com o que a gente falou aqui e joga mais uma vez na liderança, né, gente? Sena, bom dia, sou o pastor Eric, da Igreja Missionária Renascer do Jardim Alvorada. Não fazemos campanha aqui na igreja, pois ensinamos as pessoas a terem relacionamento com Cristo e a não serem dependentes de campanhas e pontos de acesso. Eu ensino a ter relacionamento. Só um minutinho, pastor. A cura vem por intermédio da fé e fé em Jesus. Se as pessoas creem que podem ser curadas através destes pontos de acesso, sim, elas serão curadas. Porém, podem ficar extremamente dependentes de campanhas e nunca terão um relacionamento de verdade com Deus. Creio que um bom líder, usado por Deus, tem a missão de amadurecer esse relacionamento dos fiéis com Cristo. E assim, elas aprenderão a ter livre acesso à cura através de Cristo. É o que a gente falou aqui, aí, né? É isso aí. Mas está sobrando para os senhores aí essa responsabilidade. O que eu falei é que não pode julgar é o seguinte, não pode julgar só porque a minha igreja ou o pastor oferece uma pulseira. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos na corrente de Jeová Jiré. E a gente usa a nossa blusa amarela Jeová Jiré, não é por causa de sorte, não é porque é uma cor da nossa corrente, essas coisas não tem nada a ver com sorte, com nada. Olha só o que muda. Acabou o culto, a irmã foi no supermercado. Uma pessoa viu de longe, lá de São Paulo, viu ela de longe com a blusa, foi até ela. Falei, nossa irmã, eu também sou da Quadrangular lá de São Paulo, onde é a sua igreja, vou visitar a sua igreja. Entendeu? A pessoa, ela é cristã, a pessoa ela não é tomada por um espírito de misticismo. Bom, enfim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente faz as nossas correntes, a gente dá pulseira, a gente dá caneta, a gente dá lenço, faz tudo isso. Só que quando chega lá na igreja, a gente prega a palavra. Ora para Deus curar, Deus cura. E a gente ensina que Jesus é o que salva, Jesus é o que liberta, que Jesus tem uma nova história para ela. Entendeu? Nós não, agora a pessoa vai ficar mística, agora a pessoa vai ficar crendo nisso. Chegou dentro da igreja, a gente ensina o que é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é porque eu uso um ponto de contato que a minha igreja está ensinando misticismo. Eu atraio a pessoa até na igreja, mas quando ela está dentro da igreja, nós oramos, ela crê, se converte, batiza. Então, não quer dizer que só porque a minha igreja ela tem ponto de contato é que eu estou ensinando para todo mundo sobre o misticismo. Eu quero que a pessoa venha. Ela veio, é o ponto principal. Só pra gente fechar aqui, o tempo já tá meio escasso, mas é uma pergunta importante, né, gente? Existem eventos que podem ser compartilhados por ambos? Tipo, o Natal? Claro. Normal, né? Não, se a pessoa entender, por Que é uma exemplo... festa Não, pagã. peraí. Se a pessoa entender que o Natal Jesus. é a concretização de uma promessa que Deus enviaria o seu filho para nos salvar e não fazer do Natal só um momento de festa, cumilança e presente. troca de presentes, até porque os pastores estavam no campo. Né? Não poderia ser dezembro, porque dezembro é inverno. Então, Sim. o nascimento de Jesus com certeza seria entre junho e julho. A data tá toda errada. Mas, se você comemorar o Natal pelo nascimento de Jesus Isso. Cristo e quem ele é na sua vida, não tem problema As não. cantatas de Natal Tem falam nenhum, não. sobre Jesus. Exatamente. Menino Jesus. Então, eu também acho que não tem nada a ver se o foco é Jesus. E ó, e o Papai Noel nunca existiu. Aí não. É o Papai do Céu, é o Papai do Céu que abençoa. Não é o gente, Noel, não. E vocês acham que depois, senhores pastores, desse debate, teremos menos pessoas com roupas brancas no culto ou não? Até o culto de virada pode se tornar uma superstição. Isso que a gente falou no início. Entendeu? Até o culto de virada em si. Aí eu tenho que passar o ano novo na igreja, precisamos passar o ano novo. Não é exatamente isso. Tem um propósito, o culto ali. Nós temos que pisar com o pé direito. Não, porque tradicionalmente nós passamos a virada ali, na igreja. Mas é o culto, né? Isso, É no culto. E isso não pode se tornar uma superstição. Mas para quem tá aí do outro lado, nós fazemos isso por quê? Porque nós queremos terminar as últimas horas de um ano e começar o ano seguinte na casa de Deus, Na casa de agradecendo a Deus. Deus. Isso. Agradando a Deus. Exatamente. Cultuando Pastores Má mandando uma polêmica aos E o branco, 49 do aqui, segundo tempo. só uma coisa, o branco, biblicamente, simboliza pureza. Só isso.
As vestes brancas, tudo né? que está relacionado ao branco é igual, por exemplo, né? Tem noiva que casa grávida de branco. Tem uma coisa errada. O branco não entra aí, não. Branco é pureza. O sentido bíblico da cor branca é pureza. Nada mais do que isso. Você falou do Arismar, aconteceu. Você falou no início que ele deixa pra depois. Ele deixa, de embora, ou ele falar. deixa pro fim do debate. Não, mas eu falei que explica hoje isso não ia aí. deixar nada. Então, se eu quis dizer que o próprio ato de colocar na minha cabeça que eu tenho que virar na igreja, já pode ser superstição. Pode ser uma superstição, mas é lógico, o pastor Charles aqui falou o que eu ia dizer. Realmente tem um propósito aí, não é supersticioso. Nós temos o propósito aí de estar ali passando as últimas horas, agradecer a Deus pelo ano que está terminando. Sim. E também já agradecendo a oportunidade de viver um próximo ano, abençoar esse ano. Ou seja, nós temos essa oportunidade, mas pode-se também se tornar uma superstição se a pessoa não for ensinada. Tem que vigiar, tem que vigiar. Se ela não for ensinada, se a pessoa não vigiar, pode se tornar uma superstição. Gente, vamos fechar então, ó, tá na mão pelo que eu entendi, tá na mão dos senhores, pode usar o ponto sim, né? Pode usar os formatos diferentes aí, de pregar, de curar, inclusive para atrair, mas está na mão dos senhores. Como conduzir, discipular essas pessoas na fé. Mais uma vez, né, gente? A responsabilidade de um pastor tem que ter chamado, viu, gente? Tem que ter chamado, isso não é fácil, não. Por isso que eu sou convicto no que falo. É isso. É por isso que eu dei graças a Deus quando eu vi esse time montado aqui. Eu falei, gente, é um time certo pra gente falar de um tema tão sério. Pastor Charles Smith, considerações finais, chamada pro domingo na igreja. Gente, muito obrigado. Bom rever meus amigos aqui, né? E pra você que tá do outro lado aí, vocês orem muito por nós, porque a luta não é fácil, não. Nós somos gladiadores, então orem por nós. Nossa igreja tá ali na Rua 14, 1130, Ilha dos Araújos, Igreja Batista, né? Shalom, viu? Ainda bem que é 14, não é 13. E mas você tá na Rua 13. Nós nos reunimos ali toda quarta, todo domingo, 19h30, Escola Bíblica Dominical pela manhã, e vai ser um prazer recebê-los e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. A gente que agradece, pastorzão. Pastor Ismar. Correto, Sena, satisfação mais uma vez estar aqui com os irmãos, rever o pastor Milovan, pastor Charles, que Deus abençoe você, querido ouvinte. Eu quero só ressaltar, a Igreja Batista Jerusalém, ali no bairro São Raimundo, nós estamos no endereço novo. Nós saímos do bairro São Raimundo e estamos no bairro Jardim Alvorada. É um bairro próximo, um do lado do outro ali. Perto do Colégio Manuel Birro. Você é o nosso convidado. Venha ali nos fazer visita, que você será grandemente abençoado com uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Quero deixar aqui só um abraço à minha querida esposa, minha família, que sempre, está nos ouvindo aí, a mais bela de todas, que está nos ouvindo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Ô, Glória, pastor Milovan. Obrigado mais uma vez. Demais esse debate, pastor. Amém. Eu agradeço a você por estar conosco, ao pastor Ismar, pastor Charles Smith. E quero falar que hoje é sexta-feira 13, você tem que ligar. Brincadeira, gente. Rua Mato Grosso, 278, bairro de Lourdes. Hoje nós temos o nosso culto. Sábado também, nosso culto com a juventude. Domingo de manhã, às 9 até às 10h15. E à noite, às 19h15. Repetindo, Rua Mato Grosso, 278, bairro de Lourdes, segunda igreja do Evangelho Quadrangular. É isso aí, gente. Assim fechamos mais uma edição espetacular desse debate da 104. Um dos que eu mais gostei, viu, gente? De verdade, que debate. Meu Deus do céu. Tomara que tenha levado luz para sua vida, tá bom, meu irmão? Luz para sua casa, o seu entendimento. Claro, leia as escrituras, analise, tire também suas próprias conclusões. Para você que ouve a rádio no domingo, você está ouvindo uma reprise do debate ao vivo na sexta-feira com o pastor Milovan Lima, Arismar Cândido e Charles Smith. Tá bom? A gente se fala na programação da Rádio do Povo de Deus. Agora vem chegando o programa Visita ao Seu Lar. A 104 apresentou Debate 104. 104. O tempo todo com você, 104 FM. Faz com que você se sinta melhor. Eleva a sua autoestima. Tem sempre uma mensagem para te ajudar. Abençoa a sua vida. Te deixa informado. Traz resultados. Por estes e outros motivos, é a campeã